8h36. Estamos de volta ao vivo aqui pelo Folha no Ar, pela Folha FM, pelo Face, pelo YouTube. Você acompanha também este programa daqui a pouco em podcast, pela Alexa, enfim, em todos os canais, em todos os aplicativos você encontra lá a Folha FM. 8h36 em Campos, e a gente conversa aqui nesta bancada de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, né, o nosso convidado aqui especial de reforço, colaborador, não só da Folha da Manhã, mas blogueiro também do portal Folha 1, Edmundo Siqueira, para a gente conversar e para a gente continuar essa conversa aqui com o doutor Edilber Pellegrini, médico e diretor da Faculdade de Medicina de Campos, e Nélio Artiles, médico e ex-diretor da Faculdade de Medicina de Campos. Vocês falaram aí sobre negócio, eu falei sobre o nosso farmacêutico Nicásio, a Luiz lembrou aqui de outras histórias também, que é um boticário, né? E depois vocês comentam sobre isso. Acho que o Edilber queria comentar sobre isso antes do Edmundo voltar com a pauta aqui. Você quer falar rapidamente sobre o caso, Edilber? Rapidamente. Isso é chamado conhecimento tácito, né? Que é o conhecimento da vivência, da experiência pessoal, que é difícil você calibrar de forma documentada. E isso é tão importante que o teste de progresso que eu citei, que a gente faz do primeiro ao 12º período, os alunos do primeiro período acertam, em média, 30% da prova. Uma prova de medicina. Porque é o conhecimento que veio pegando lá do mais básico, né, e do dia a dia. Então, a prova, 30%, eles já entram acertando 30%. Vou falar por aí para não tomar muito tempo. Vamos lá. Edmundo, por favor. Essa parte da ciência médica, né, do empirismo, né, do conhecimento empírico da ciência é muito interessante de se estudar, né, porque a gente ouve das nossas avós, dos nossos pais, né, como que isso era tratado tanto nos farmacêuticos quanto nos boticários, né, nos médicos e tal, isso é interessante. Mas voltando ao tema, eu acho que vale a gente pontuar um pouco do que foi falado nos blocos anteriores. Os alunos lá na FMC estão organizados no núcleo, no diretório acadêmico, né, Luiz Sobral. Luiz Sobral, aliás, que é um campista, um médico campista histórico, né, que atuou em muitas pandemias, assim como todos os médicos, né, na linha de frente da pandemia do coronavírus, mas o Dr. Nélio, aí, como o Theo Nogueira falou na abertura do programa, teve uma participação muito intensa aqui para a área que ele atua, né, e o Luiz Sobral atuou nas pandemias no começo do século, né? O diretório recebe o nome dele. E as críticas, né, que o diretório, de forma organizada, tem feito à faculdade, como o doutor Edilber falou, eu acho que é normal, né, que qualquer aluno tenha a sua insatisfação e as traga, e as leve ao público. Aliás, a nota do diretório é pública, né, no Instagram deles lá. Mas, seguindo ao tema também do programa, existe uma questão que eu acho que o ENAMED também trouxe, como que o filtro de acesso, o filtro dos profissionais para chegar até o mercado da área médica. A ciência médica é uma área muito sensível, obviamente, né, trabalha com vidas de forma muito direta. Eu acho que toda a área tem essa relação com a vida, logicamente, né, o jornalismo pode afetar reputações, enfim, mas a área médica é uma decisão muito emergente, muito sensível mesmo à vida humana, e é uma área que deve ser tratada com muito respeito e muito cuidado. E esse filtro de acesso do profissional formado nas faculdades para o mercado de trabalho é uma discussão também que está sendo feita. Existe uma discussão parlamentar em cima disso, que é trazer, talvez, uma espécie de OAB da medicina, que é filtrar o profissional médico formado na faculdade, que ele faça uma prova de proficiência, que aí não é o ENAMED, não avalia o ensino propriamente dito, avalia o profissional que está chegando no mercado para que ele exerça a medicina. Embora a medicina, como os dois convidados já disseram, o filtro importante é a residência médica, né, muito concorrida e tal, e talvez o ENAMED tenha necessidade de vincular essas duas questões.
porque é preciso que o aluno seja estimulado a fazer a prova, não só por questões de crítica à instituição, mas estimulado de forma a ter um benefício, ou pelo menos entender, muito embora eu acredite que a boa avaliação da instituição que ele está sendo formado seja um bom incentivo, mas talvez a residência médica, no caso da medicina, vinculado a essa questão, tenha esse benefício. Eu queria ouvir vocês em relação a isso, como que essa proposta de trazer uma espécie de OAB para a medicina tem relevância ou não, ou se aplica à área médica ou não. Posso começar? Por favor. Então, eu queria só voltar um pouquinho, você falou no processo de entrada do curso médico, na sua fala. E aí eu acho que a Faculdade de Medicina de Campos ela tem um diferencial muito grande, porque o seu vestibular é um vestibular realizado desde sempre com muita seriedade. Isso é um ponto de grande relevância. Nós tínhamos um processo que era ligado primeiro à Sesgan Rio, lá atrás, né, que era uma instituição que fazia quase todos os processos seletivos do Rio de Janeiro. Depois nós mudamos para uma unidade da UF, e nos últimos anos a gente vem fazendo com uma empresa particular que chama-se Econ Rio. E a gente vem acompanhando esse processo de perto. Nós tivemos uma reunião com o CEO da Econ Rio em meados do ano passado para fazer dele uma cobrança, e ele ficou extremamente surpreso, porque eu estava cobrando dele aumentar a régua da dificuldade da prova, para exatamente a gente selecionar a entrada dos melhores, para poder fazer o curso de medicina, por conta da responsabilidade que você levantou, Edmundo, de formar um médico. E ele ficou muito surpreso, ele falou assim, olha, eu vou te dizer para você, Edmundo, é difícil a gente encontrar hoje uma instituição que pede para a gente elevar o nível da prova, porque existe um mercado hoje de quase 500 escolas de medicina. O que antes tornava a Faculdade de Medicina uma instituição isolada e assim permaneceu durante décadas, hoje a gente tem inúmeros concorrentes ao redor. Mas o nosso vestibular, mesmo sendo rígido, ainda encontra uma procura muito grande de entrada. Uma outra coisa que serve também para validar o curso da Faculdade de Medicina de Campos é que a gente não tem saída dos nossos alunos para outras instituições. Há 2 anos a gente não tem processo de transferência. Ou seja, não abre vaga para vir alunos de outros locais. E não é que não tenham, não queiram, querem, mas a gente só pode abrir vaga se um aluno nosso se trancar, se transferir para outro local ou perder. Então, não tem. Respondendo a sua pergunta, eu mais ou menos lá no início eu comentei, esse processo de avaliação dos cursos médicos, eu acho que é de grande valia, sim. E existe aí uma disputa de entidades representativas. O Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Médica Brasileira, a AMB, adotaram essa prova de proficiência como um mecanismo. A ABEM, que é a Associação Brasileira de Escolas Médicas, e outras entidades mais educacionais, elas preferem o modelo do teste de progresso, que eu também já expliquei anteriormente. E, logicamente, não basta você fazer a prova e ver o acompanhamento. Há que ter, em algum momento, um filtro de entrada, de conclusão, para você poder receber a graduação. Esse é o ponto crítico. Ponto crítico esse para qualquer profissão, porque hoje, no teste de proficiência do direito, se a pessoa não faz, ela não recebe a carteira. Né? Não existe legalidade nesse processo. A gente andou estudando isso nesses últimos dias. Não há como o Conselho Federal e suas regionais não otorgarem a carteira se o aluno concluir o curso. Teria que mudar legislação sobre isso para poder fazer esse fato. Diferente do direito, que eu já não sei explicar como é que eles fazem, mas na Faculdade de Medicina não tem. Eu
continuo dizendo, eu acho que uma prova única e isolada, ela não traz uma avaliação de todo o processo de aprendizado. Isso é um entendimento meu. E se a gente vai se basear nas diretrizes curriculares nacionais, aí já não é opinião minha, tá? É um documento do próprio Ministério da Educação. Ele fala que a aprendizagem ela precisa ser não só formativa, mas somativa e diagnóstica. E ela precisa envolver processos, como já foi falado também, assim, cognitivos, psicomotores, atitudinais. Então, o processo de uma prova só não calibra um médico, um graduando de medicina. Esse é o meu entendimento. E me baseio nisso no que o próprio MEC coloca no documento. E ele diz, não avaliem seus alunos com um único modelo de prova. Façam sempre vários tipos de avaliação. E aí ele vem, faz uma prova e emite uma nota. Detalhe, que é uma outra questão que a gente não abordou, não sei se a gente vai ter tempo para isso. O próprio MEC abre um processo de reavaliação da sua própria nota que ele liberou a 2, que eu estou falando da nossa, para todas as instituições. Então, ele vem ele muda o processo e 5 dias depois, não, segunda, terça, quarta, 4 dias depois, ele diz assim, quem quiser recorrer da nota é aberto. Como é que é isso? Ou seja, a minha nota está verdadeira, não está verdadeira, você pode recorrer. Então, para não falar muito, minha opinião. Bem, posso falar, Paulo? Na verdade, essa questão, Edmundo, que você coloca, ela sempre tem sido polêmico, mas a gente tem que pensar assim, de uma forma multifatorial, multicausal. Se a gente imaginar qual é o aluno que vai entrar na Faculdade de Medicina de Campos em qualquer escola médica do país, aqueles que têm um nível socioeconômico menor, ele teve um acesso menor, muitas vezes, à educação, acabou usando mais a educação pública, né, que hoje está sucateada, está com muitas dificuldades, e quem tem condição financeira pagou um cursinho, né, teve uma formação melhor, e essa pessoa acaba passando por uma federal, né, uma universidade pública. E quem tem dificuldade não consegue acesso à federal, né, e acaba tentando entrar na escola particular, que tem valores elevados para se pagar. Então, que aluno é esse que nós temos hoje? Um aluno que tem condição de pagar R$10.000, né, ou mais por mês. Então, realmente a clientela, vamos dizer assim, né, ela é bem diferenciada. E aí, claro que a Fundação Benedito Nunes é uma fundação que oferece percentual de bolsa que permite pessoas carentes estudar. Mas, enfim, esse aluno, durante o curso, uma coisa que eu sempre defendi, e é sempre difícil, mas é necessário uma avaliação, penso eu, institucional, periódica, para saber se esse aluno está evoluindo dentro da instituição. Quando você pega um aluno no último ano, né, você já pegou no final, no último ano, para saber como é que ele está. Então, a ideia do ENAMED, no momento, foi essa, mas o ENAMED, o Gilberto me corrija se eu estiver errado, será mais à frente agora de uma forma mais a miúde. Será pelo menos no segundo, quarto e sexto ano do curso. Entendeu? Então, vai acontecer isso de uma forma mais, vamos dizer assim, vai conseguir, não todo o período, mas pelo menos de uma amostragem melhor. Uma amostragem melhor. E se a gente imaginar que esse aluno vai ser avaliado durante o curso, ele terá a condição de... Né, e aí o Conselho Federal de Medicina vem falando, o Conselho Federal está muito contaminado, muito confuso, em relação à questão também da proficiência prática. Né? Isso foi colocado lá no passado. Além de fazer uma prova de proficiência teórica, possibilidade de fazer essa prova prática. E não dá para você confiar, como o Gilberto falou,
uma nota para você dar carteirinha para ser médico ou não. Isso eu não concordo se é para fazer desta forma. Se é para fazer uma avaliação não só cognitiva, mas também que tem a ver com atitudes, tem a ver com a parte prática, tudo bem. Eu, no início da minha gestão, eu fui ali no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e pude estar presente lá em algumas universidades, na Universidade de São Francisco, Stanford, para entender como era a logística, como é que funcionava. E eu tive a época, não sei como é que está hoje em dia, a ciência, que havia órgãos de avaliação independente. Não eram órgãos do governo, vamos dizer assim, né? Era um órgão de avaliação que era independente. E faziam avaliações das instituições de forma independente. Né? Claro que isso também corre alguns riscos, né? Mas lá acontecia isso de uma forma diferente. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, acho que, assim como o Conselho Regional, federais, deveria se unir, por exemplo, a associações civis, como a BEM, por exemplo, né? Se pudesse fazer isso unido, né? Ao mesmo tempo que o Conselho fizesse, mas também associações de ensino médico associado. Eu acho que seria algo interessante. Mas do jeito que está sendo colocado hoje em dia, apenas uma prova, eu não concordo que seja dessa forma. Bom, gente, 8h53. A gente parte para o fechamento desse programa. Apesar de que a gente sabe que esse tema e essa situação a gente faz aqui uma manhã inteira, faz uma estilo série de Netflix, enfim, e passa boa parte aqui ainda com as demandas de novas perguntas. Eu começo aqui, então, fechando e agradecendo ao Dr. Edilber pela presença aqui, como disse mais cedo na abertura do programa, acho que nesses próximos passos que a instituição vai dar agora no sentido da manutenção da sua tradição de 58 anos, a transparência é um passo importantíssimo e acredito que através assim de uma exposição como esta, de estar aqui numa bancada ao vivo, né, sendo sabatinado, sendo questionado por nós, pelos ouvintes, é muito importante, é muito interessante, justamente no sentido dessa transparência. Então, a gente vai continuar acompanhando e vamos torcer para bons resultados, né, serem as próximas etapas aí desse espaço. Obrigado, doutor Edilber. Bom dia para o senhor, prazer recebê-lo aqui. Eu só queria finalizar agradecendo o convite e deixar que estou sempre aberto para qualquer diálogo como esse. E Nélio comentou sobre avaliações externas. A Faculdade de Medicina já se candidatou, já se inscreveu para o SAEM. SAEM é o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que nem uma ONA de hospital. O nosso registro já foi feito em 2025, foi feito em setembro ou outubro, mais ou menos, não vou lembrar a data do dia, e a gente já se candidatou para a visita dele. O SAEM outorga às faculdades uma acreditação internacional. Então, hoje, se um aluno de uma faculdade brasileira quiser ir para o exterior e se exercer a profissão médica, além das provas que ele tem que fazer para equilibrar o certificado, ele só consegue se a instituição dele for sido acreditada no SAEM, porque é um órgão ligado internacionalmente. E a gente já se candidatou para isso, toda a documentação já foi enviada, e ela tem uma independência, ela não depende do MEC. Então, findo a minha participação, dizendo que nós estamos abertos para as críticas que possam existir e, principalmente, para as mudanças que são necessárias. A gente entende que é um processo vivo, um processo de renovação contínua de ensino-aprendizado. Muito obrigado. Muito bem, a gente que agradece mais uma vez. Doutor Nélio, muito obrigado também mais uma vez pela presença do senhor, né? E vamos acompanhar aqui, como já disse e repito, né, os próximos passos e esse desenrolar agora
dessa nova fase, dessa situação aí da Faculdade de Medicina de Campos. Obrigado pela presença do senhor, doutor. Eu agradeço muito e até assim, a gente é uma grande alegria, uma honra ter certeza do Gilberto também, a instituição ser chamada, pela Folha da Manhã, que é uma empresa que sempre se colocou, em total transparência e a deferência que isso leva à nossa faculdade, quer dizer, ouvir a faculdade, até porque a gente está aqui de peito aberto e transparente também, para mostrar que a gente está tentando fazer o melhor. E eu queria, assim, só finalizar dizendo que a formação é diferente da informação. A gente, quando cria filhos, a gente informar não é tão difícil, agora formar é muito complexo, é muito complicado, E a gente pretende que o nosso egresso, o nosso médico que sai da Faculdade de Medicina de Campos, faça a diferença, E é o que o Gilberto falou, isso tem acontecido, Os nossos profissionais que a gente conhece, a gente não consegue ter dimensão de tudo, mas estão por aí e estão fazendo diferença, assim, não só no país, inclusive fora do país. Então, para a gente é um orgulho muito grande, eu tenho uma alegria muito grande, uma honra de ser professor e participar daquela instituição. E finalizo com Paulo Freire, porque, na verdade, essa é a ideia. A educação não transforma o mundo, forma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, a ideia é essa, a gente transformar. E não é fácil, hein? Você pegar um garoto e, em 6 anos, transformá-lo em profissional de saúde, no médico. Não é fácil, mas é um desafio maravilhoso. Muito obrigado, Bom dia para todos. Valeu, amigo. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Meu caro Edmundo Siqueira, obrigado também pela sua presença. Enquanto eu ia lá no Nicas Farmacêutico lá em Italva, eu já estou descobrindo aqui, pesquisando com o senhor João Siqueira, que parece que Edmundo ia lá no seu Vigílio, na drogaria do Vigílio, ali na Praça São Salvador. Abraço, amigo. Obrigado aí pela sua colaboração, como sempre, pela sua parceria, pela sua boa amizade. Obrigado, eu que agradeço, Nogueira, Luiz, agradeço o convite. Sempre que precisar, estou aqui. Agradeço aos convidados, um tema tão importante, e quem nos ouviu até aqui. Meu médico de pediatria, Dr. Roberto Duarte, é um conhecido pediatra, encontro ele até hoje, e um querido médico. Eu só queria finalizar que essa pauta me surgiu interesse, porque me fez muito refletir sobre como uma instituição como a nossa, como a Faculdade de Medicina de Campos, histórica, e de formação médica relevante, teve essa nota. A gente precisa entender isso e como a Luiz falou no começo, entender as causas, e as consequências disso, assim como a ciência médica, o jornalismo também busca isso. Superior travou para mim. Edmundo, voltou aqui. Tá travando. Travou. Voltou? Voltou. Então, não sei onde parou, mas a minha esposa, ela é coordenadora de curso de ensino superior, já coordenou e coordena alguns cursos, e uma das fontes minhas foi ela para isso, e ela passa continuamente por esse processo do MEC. E é um processo sério, é um processo que avalia muitas questões, e a Faculdade de Medicina de Campos recebeu a nota 5 para o MEC, que avalia questões muito mais abrangentes que a prova do ENAMED. Mas eu acho que a prova do ENAMED, ela é uma pista, Ela fornece elementos para que a gente avalie o todo. Ela por si só não avalia o profissional médico, mas ela fornece pistas para a gente. E que bom que essa discussão tem sido ampliada, tanto dos alunos, quanto na faculdade, quanto na sociedade que a gente está fazendo aqui. Só queria pontuar também, o Dr. Gilberto citou a questão da faculdade estar trazendo o aluno para a população de rua. Tem um núcleo lá que ele citou, até anotei que núcleo afro-indígena, na faculdade. Eu acho que a questão da humanização do atendimento médico é um tema recorrente, eu acho que é um tema interessante também tratar, não dá tempo de tratar aqui, mas eu acredito que a grande contribuição que a ENAMED tenha dado seja fomentar essa discussão.
Então, acho que a gente está aqui ouvindo os diretores da Faculdade de Medicina de Campos, uma instituição, como eu disse, histórica, tem parentes médicos, tem amigos médicos, são médicos de excelência formados pela Faculdade de Medicina de Campos. Então, eu acredito que é uma instituição que merece todo o nosso respeito e admiração, e acho que a discussão vale para que a gente permaneça discutindo. Assim como a Folha da Manhã tem várias décadas de existência, a Faculdade de Medicina também tem, ela passa por questões de adaptação e de melhoria contínua. Então, acho que estamos aqui fazendo isso, e agradeço estar aqui. Obrigado. Boa, Edmundo. A vida é uma evolução, né? Como um todo, né? No conhecimento também temos que fazer isso. Meu caro Aloísio Abreu Barbosa, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, fique à vontade para fazer o seu fechamento aí, por favor. Bom dia, Nogueira, agradecer a você, Marcelo na técnica, Edmundo pela participação, agradecer aos entrevistados, né, Edilberto, Nélio. Hoje não vai ter gaita no final não, Nélio? Não combinou, tinha que treinar, tinha que ensaiar. Ou fica para a próxima. A Luz Barbosa dizia que algumas profissões elas se diferem das demais. Ele exemplificava. Você está num restaurante com a sua família, um jantar. Há um acidente na esquina. Um acidente de carro, alguém atropelado. A maioria das pessoas continua jantando. Algumas outras não. Tem que ir lá levantar para ver o que é. O médico tem que ir porque pode salvar uma vida. O jornalista tem que ir porque é um fato. Policial, bombeiro, que é uma ocorrência, e um sacerdote, que pode ser o caso de uma extremoção. Então, ele sintetizava isso dizendo que são profissões, ou você é 24 horas por dia, ou você não é nunca. Né? Eu acho que, sobretudo vocês, que trabalham com cuidado da vida humana, com preservação da vida humana, onde qualquer erro pode ser literalmente fatal, tem uma responsabilidade social muito grande, né? E acho que essa entrevista serviu para a gente esclarecer, não só para o público dos profissionais de saúde, mas para o público leigo, né? Essas questões, né, sobre a formação e busca de melhora dessa formação dada já há quase 60 anos aí pela Faculdade de Medicina, né? Os dois. Edilberto também foi aluno da Faculdade de Medicina, não foi? Não? Não, eu sou aluno da UF. Da UF. Mas Nélio, uma infinidade de outros médicos, não só que militam em Campos e na região, foram formados aqui, né? Enfim, perdemos agora Arnaldo Viana, prefeito marcante, que é da turma de 72 da Faculdade de Medicina, né? Enfim, acho que a importância de vocês é muito grande, né? Então, deixar isso o mais transparente possível é um favor à sociedade. Muito bem. Fechado aqui, então, essa edição de hoje do Folha no Ar, 9h04. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Continue ligado na Folha. A gente volta amanhã às 7. Amanhã tem Jornal Folha da Manhã impresso bem cedo nas bancas, não é, Luiz? 7, bem cedo. Nas bancas e na casa dos assinantes. E nas casas dos assinantes também. E a gente fecha aqui mais uma vez, então, agradecendo nossos convidados, a todos. E o oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos. Por imagem, sempre à frente. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha.